A minha entrevistada de hoje é Roberta Gestal, diretora executiva da Melhora Mais Consultoria Genética. E o tema da nossa entrevista será a visão além dos números do melhoramento genético bovino. Olá, Roberta, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Tudo ótimo. E com você? Tudo maravilhoso, tudo divino. Como é que estão as coisas aí em São José do Rio Preto? Por aqui está bem seco, com uma Ah, mudança já no clima. hum, Acredito aí que as chuvas lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, estão trazendo algumas mudanças, né? Mas, lógico, já com climas de primavera, de início de chuvas, e está tudo bem, né? Faz parte do nosso clima tropical. muito bem, muito bom. Roberta, me conta um pouquinho da sua história de vida. O que é que você faz? Quem é você? Quem é a Melhora Mais? Como é que você chegou na Melhora Mais? Bom, eu nasci em um ambiente rural, né? Meu Hum, pai, meus antecedentes, né? Meu bisavô, inclusive meu bisavô foi um dos importadores de zebu. Ele tinha um touro gir que, quando hum, eu era pequena, eu ouvia meu pai contar essa história desse touro chamado Pimpão. E depois, um touro gir chamado então, Pimpão. E, lógico, quando eu era pequena, eu não tinha assim a dimensão, né, de época, de período, hum, quando que isso tinha acontecido no Brasil, até que eu sempre fui apaixonada por animais. E quando eu estava fazendo cursinho, isso há muitos anos, né? Aí eu tinha uma pessoa dentro do cursinho que nos orientava quanto à graduação. Mas naquela época isso ainda era muito precário, né? Não tinha assim tanto conhecimento de algumas profissões como zootecnia. E foi bem na época que iniciaram as pesquisas de oceanografia, oceanologia no Brasil. E eu tinha um sonho de fazer oceanografia. E a oceanografia, na época, só tinha em dois locais no Brasil, no Rio Grande do Sul, e, na verdade, não era oceanografia, era biologia marinha em Santos. E eu queria fazer essa faculdade, mas eu descartei Rio Grande do Sul pela distância. Nós não tínhamos tanta facilidade de deslocamento como nós temos hoje. Então, eu teria que abrir mão de estar próximo da minha família, teria que me deslocar apenas uma ou duas vezes por ano para próximo deles, e aí fui atrás de biologia marinha. Mas quando eu fui fazer uma busca na faculdade em si, o curso estava no momento de reestruturação. E eu não vi a possibilidade de ingressar na graduação de biologia marinha. E foi quando essa pessoa que estava orientando os alunos do cursinho falou: olha, eu estive recentemente em Uberaba, visitando a Faculdade de Zootecnia de Uberaba, e eu sinto que você tem perfil para isso. E como eu tinha uma afinidade muito grande com animais, com o meio rural, eu prestei zootecnia e quando eu ingressei em Uberaba. Eu acredito que foi uma orientação divina, porque quando eu cheguei em Uberaba, eu tive assim uma iniciação muito forte na zootecnia. Meus amigos não eram amigos do mesmo período que eu convivia, eram pessoas já mais velhas e que começaram a me levar para congressos, para exposições, e eu realmente entrei no mundo do zebu. E quando eu entrei no mundo do zebu, eu me apaixonei. Então, foi um momento muito intenso da minha vida acadêmica, foi ter essa experiência em Uberaba. Uberaba é o centro da pecuária zebuína. E lá eu tive a oportunidade de conviver, conhecer, né? Na verdade, eu comecei a conhecer, a me interagir com pessoas que eu convivo até hoje. Então, eu era uma menina
Na minha sala de graduação, nós éramos apenas em 5 mulheres, os demais alunos eram homens. Eu nunca senti dificuldade de continuar na minha carreira, e as portas foram se abrindo. Eu consegui fazer um estágio na BCZ durante um ano. Durante um ano, abriram-se as portas. Eu fiz 2 exposições na ocasião que foram um marco na minha carreira. A Expo Zebu, que eu fiquei do início ao fim da Expo Zebu, desde da preparação, de enviar contato para os criadores, de receber os animais, de admitir os animais dentro do parque, de participar de todo o julgamento e o fechamento. E, na sequência, teve a Expo Inel, que é a Exposição Internacional do Nelore. E, nessa ocasião, eu conheci meu primeiro patrão, que foi o Dr. Paulo Egídio Martins, ex-governador do estado de São Paulo. E, durante a Expo Inel, ele me contratou para trabalhar com ele. Eu não tinha me formado ainda. Eu ia me formar em junho, e ele me contratou em abril. E a partir daquele momento eu ficava 4 dias em Uberaba e passava os finais de semana na fazenda com ele em Rancharia, São Paulo. Eu saía de noite, pegava um ônibus, ia para a Rancharia, passava o final de semana e retornava. E trabalhar, né, essa jornada de trabalho com o Paulo Egídio Martins me deu uma visibilidade muito grande dentro da pecuária, porque eu entrei para dentro da pecuária seletiva, e também uma bagagem muito forte, porque o Dr. Paulo Egídio sempre foi um empresário. Ele não era somente um pecuarista, ele era um empresário. Então, ele trouxe uma visão de gestão para mim, ao mesmo tempo eu tinha uma visão técnica. E o Dr. Paulo sempre dizia que a técnica, como zootecnista, eu já era, e que eu precisava ter uma visão sobre gestão. Que isso, a faculdade, né, ainda mais as faculdades na época, não nos formavam para essa visão de gestão. Mas também foi com o Dr. Paulo Egídio que eu ingressei no melhoramento genético animal. Foi na década de... Eu me formei em 88, na FASU, foi o ano que eu já comecei a trabalhar com o Dr. Paulo Egídio, e o Dr. Paulo Egídio já estava no meio do melhoramento genético. Foi o ano que iniciou o programa Nelore Brasil, que se tornou depois o programa Nelore, programa da ANCP. E nessa ocasião, foi assim, um divisor de águas na minha profissão, porque eu realmente me envolvi com melhoramento genético desde o início. Montar um programa de melhoramento, construir os dados que seriam coletados, as diretrizes de um programa de melhoramento, junto com uma universidade, junto com os pesquisadores. E eu sempre fui extensionista, eu sempre estive no operacional das fazendas, convivendo com os animais, mas, ao mesmo tempo, trazendo a ciência para dentro das fazendas. Porque eu também tinha esse perfil, ao mesmo tempo que eu estava ali no dia a dia, vendo um bezerrinho nascer, acompanhando as vacas, eu saía a cavalo todos os dias, estava junto com os funcionários, mas, ao mesmo tempo, eu estava coletando dados, ajudando a estruturar um programa de melhoramento, construindo as bases, os parâmetros genéticos, definindo quais características. E isso foi criando um volume, né? Nós saímos de 5 criadores do início do programa Nelore
para chegar hoje aonde nós estamos. Legal. Muito legal mesmo. Até que eu saí da fazenda e fui para o meio acadêmico. Foi quando eu fui para a USP, depois eu fiz meu mestrado, fui para dentro da NCP, exerci meu papel na construção desse programa até se tornar uma associação. E quando eu me desvinculei da NCP, foi quando, então, eu montei essa empresa, a empresa Melhora Mais, que é uma empresa que presta consultoria na área de melhoramento genético, mas ela faz uma interface entre as fazendas e os programas de melhoramento. Nós auxiliamos os criadores a fazer a gestão genética do seu rebanho, a utilizar as ferramentas genéticas disponíveis para, então, a gente construir a genética respeitando a identidade de cada fazenda. Você tira uma dúvida minha? Lógico. O que aconteceu com o Pimpão? O que aconteceu que eu descobri quando eu estava na BCZ, eu descobri, vendo os livros de registro genealógico, que meu bisavô tinha sido um dos importadores de zebu no Brasil. E eu falei, show de bola! A minha genética está aí. Aí você entendeu tudo. Aí eu entendi tudo, aí eu lembrava da história do Pimpão. E aí fui vendo as datas, falei, lógico, foi nessa ocasião. Né? Você contou sua vida aí, seu crescimento, e eu estou aqui. Ai, meu Deus, e o Pimpão? E o Pimpão? E o Pimpão? Que bacana. Conta um negócio aqui. Explica para a nossa audiência o que é o melhoramento genético e para que ele serve. Melhoramento genético, ele tem a função, né, de incrementar índices de produção. Nós trabalhamos com, assim, o germoplasma brasileiro, bovino, ele é zebuíno, porque 80% dos bovinos no Brasil, eles são zebuínos. E o melhoramento genético, ele trabalha com raças domésticas, sejam elas bovina, suína, ave, peixes, e lógico que sempre buscando produtividade. Então, o que nós trabalhamos no melhoramento genético é incrementar índices de produção. No caso de bovinos, nós trabalhamos para incrementar peso, que são as características de crescimento, que isso retorne em quilos de carne produzida. Buscamos também a diminuição do ciclo de produção, seja através da precocidade sexual das fêmeas, de diminuir o intervalo de gerações, mas também o tempo de criação dos animais até chegar ao abate. Então, o melhoramento genético ele tem esse papel. As associações de raça, elas são responsáveis pela pureza racial das raças, né? O controle de registro de nascimento, de definitivo, do uso da inseminação dentro dos rebanhos, a manter a árvore genealógica dos animais, aquilo que é desclassificante ser eliminado da população, mas o melhoramento, ele visa ao aumento sempre de produtividade e, é lógico, de retorno econômico. A gente busca um retorno econômico para o pecuarista. É interessante, a gente que não tem esse olhar que vocês têm, eu fui num centro ali em Uberaba, naquelas de genética lá e tal, aí eu ficava olhando um animal, olha, esse animal aqui, ele custa não sei quantos R$1.000, milhões de reais, sei lá. E eu olhava um outro, eu falava, e esse outro aqui? Não, esse aqui não... Para mim era igualzinho, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, o que esse pessoal consegue ver? O que a gente não consegue ver? É muito interessante, né?
E até porque, né, em algumas raças, né, a padronização ela é tão grande que é difícil, às vezes, as pessoas enxergarem as diferenças entre os animais. E é por isso que os programas de melhoramento genético passaram a ter tanta força no Brasil. Exatamente porque nós saímos apenas do visual, né, disso que você falou, né, de olhar para um animal e entender as diferenças que existem entre esses animais, porque essas diferenças, as maiores, têm que ser produtiva, né? Então, os programas de melhoramento entraram exatamente para trazer essa diferenciação entre os animais, trazer a ciência voltada para o campo. Esses programas de melhoramento genético, eles são estáticos ou não? Eles se renovam, eles se modificam com o passar do tempo? Não, eles não são estáticos, já existem alguns programas no Brasil, já definidos, não acredito que surgirão outros programas, eu acredito que serão os mesmos, até porque o melhoramento ele evoluiu muito, e exige uma equipe técnica muito forte, exige cientistas, né, geneticistas capacitados para estarem trabalhando nesses programas. O volume de dados é um volume de dados atualmente muito grande, então exige recursos computacionais também de última geração. O que muda nos programas de melhoramento? Vamos dizer, a cada década foram surgindo novas características, novas necessidades, demanda do mercado de pesquisa para que a gente, então, fosse trazendo as mudanças genéticas para a população do Brasil, a população bovina. Então, e nesse aspecto, os programas não são estáticos. Quando você fala de demandas de mercado, que demandas são essas? Na prática, para nós aqui, que consumidores, que gostamos de carne, na prática, o que são essas demandas? Vou tentar fazer um resumo da linha do tempo. O que aconteceu desde quando eu comecei? Quando eu comecei no melhoramento genético, qual que era a nossa referência? Eram as pistas de julgamento. Nós íamos para uma pista de julgamento, as fazendas, e eu participava com a fazenda do Dr. Paulo Egídio, que era a fazenda Prumado, todos os criadores levavam os seus animais para a pista, e ali nós escolhíamos aqueles futuros reprodutores, uma comparação visual. Passaram, lógico, a ter as provas de desempenho, as provas de peso, de ponderal, e aí nós fazíamos comparações do ponderal dos animais, né, do ganho de peso ao longo de um período, e aí a gente conseguia ter uma certa diferenciação. A partir desse momento, nós passamos a entender que os animais eram criados em ambientes distintos, tanto em fazendas, localidades, climas distintos, mas também como alimentação. Então, existia um efeito no fenótipo, naquilo que nós estávamos enxergando, que apenas o peso, que é uma medida fenotípica, não conseguia explicar. Qual que era essa diferença? Será que a diferença que era visual, que nós estávamos enxergando nos animais, era somente um efeito do genótipo, da genética, ou ele tinha uma influência do ambiente? E nessa ocasião, então, foram quando surgiram os programas que nós passamos a ter o quê? Medidas de peso. Passamos a ter uma coleta de informações das fazendas, que vinham das fazendas, sobre o peso dos animais, e logo na sequência, medidas do perímetro escrotal dos animais,
e passamos, então, a ter uma base de comparação, eliminar aqueles efeitos fixos, que são os efeitos que nós temos dentro da fazenda, índice pluviométrico, sanidade, lotes de manejo, e passamos, então, a eliminar essas informações para extrair o genótipo do animal, aquilo que seria transmitido para as próximas gerações. Então, esse foi o nosso início com as características de peso, porque a nossa moeda, a moeda da pecuária de corte, é a arroba. Então, passou a ser importante nós olharmos para o peso e enxergar a diferença, não só a diferença no peso da balança, mas a diferença de habilidade de transmissão genética, eliminando os efeitos de ambientes. Porque, por exemplo, se eu estou numa fazenda onde eu tenho uma condição favorável, né, uma fazenda de terra muito boa, de índice pluviométrico muito bom, e eu tenho um peso médio da safra, na desmama, 280 quilos. Aí eu vou para uma fazenda com uma condição ambiental, uma terra mais fraca, com índice pluviométrico menor, o meu peso a desmama, 230 quilos. Eu tenho uma diferença de 50 quilos. Essa diferença, ela é genética ou ela é ambiental? A partir do momento que eu entro com essas informações dentro de um programa de melhoramento, modelos estatísticos, eu começo a separar o que é ambiente, o que o ambiente está influenciando, e começo a entender o que é genético. E aí sim eu posso comparar as duas fazendas e entender se isso é genético ou é ambiental. Então, nós começamos com as características de peso, de mensuração de perímetro escrotal. Na época, todo mundo falava assim, mas o que vocês querem com medir testículo de macho? Vocês querem aumentar o testículo do macho? Não. É que quando você tem um salto no tamanho do testículo, o animal está entrando na puberdade. Então, nós queríamos identificar os animais precoces sexualmente. E aí, o que aconteceu? Nós evoluímos para ter essa medida na fêmea. O nosso ciclo normal de produção, nós temos os animais desmamando, praticamente de abril a agosto, no nosso clima tropical, pensando em Brasil Central. Esses animais têm praticamente 6 meses até a primeira estação de monta da vida delas, que seria no final do ano. A partir de outubro, nós já começamos a estação reprodutiva no Brasil. Então, o que acontece com as nossas fêmeas? Se elas não entram na primeira estação de monta da vida delas, elas só vão entrar na segunda, com idade média de 26 meses. E aí, enxergamos a necessidade de reduzir o ciclo de produção, de ter essas fêmeas entrando na reprodução na primeira estação de monta da vida delas. Só que não é uma característica isolada. Essas fêmeas, elas têm que ter velocidade de ganho em peso, elas têm que ter velocidade de ganho em peso, elas precisam ter o start da puberdade, a maturidade para sustentar a gestação e depois para criar bem a sua cria, trazer o aleitamento para a sua cria. Então, nós fomos evoluindo. Nós saímos do peso para a precocidade sexual e, nesse caminho todo, nós começamos também a entender que não bastava o animal ter alto desempenho. O desempenho dele precisava ser convertido em carne, em qualidade de carne. Não só o peso do animal vivo, mas o rendimento que ele traria no frigorífico, e além do rendimento do frigorífico, nós teríamos que ter a qualidade da carne, porque nós alimentamos
não só uma população interna, mas o Brasil tem a responsabilidade, cada dia mais, de alimentar uma população mundial. E, atualmente, a característica que nós buscamos é que, além de tudo isso que eu estou falando, o animal passa a ter eficiência no aproveitamento do seu alimento. Então, nós temos que ter um animal que tenha velocidade de ganho em peso, qualidade de carcaça, mas que, ao mesmo tempo, ele seja eficiente no aproveitamento do alimento. Na conversão alimentar dele. Na conversão alimentar, que é hoje onde nós estamos dentro do melhoramento genético. Essa é a característica que nós estamos buscando atualmente dentro dos programas de melhoramento. Bom, eu sei que aí na Melhora Mais, vocês, tem a Ângela e tem o Luiz Fernando, é isso? Correto. E atualmente a Bianca e uma secretária, que é a Shayla. Ixi, já aumentou a turma então, tá? A Sim. turma está crescendo, né? Bacana. Qual que seria uma orientação assim, bem valiosa, em se tratando de melhoramento genético, para um novo criador de Nelore que está iniciando no plantel? Uma orientação valiosa é começar fazendo uma boa escrituração zootécnica, com qualidade de dados, ingressar em um programa de melhoramento genético e ter uma orientação técnica direcionada. Hoje nós temos caminhos, ferramentas que permitem acelerar o progresso genético, tanto através de técnicas reprodutivas, como a inseminação artificial, a fecundação in vitro, e também como ferramentas dentro dos programas de melhoramento genético para conduzir a um progresso genético mais rápido. Sabendo que o ciclo o intervalo de gerações dentro da bovinocultura não é um intervalo curto, é um intervalo mais longo. E por isso precisamos de técnicas, tanto reprodutivas como de ferramentas dentro do melhoramento para acelerar o progresso genético. Eu tenho mais umas 4 horas de assunto para conversar com você, mas o nosso tempo está acabando. Nós nem falamos do fórum ainda, mas só para a gente concluir aqui, o fórum ele gerou alguma provocação no mercado pecuário para uma reflexão sobre esse direcionamento e os rumos do melhoramento genético? Sim, a intenção foi essa, porque nós temos que, cada dia mais, buscar a essência do melhoramento genético. É o que nós queremos. Como eu disse, a gente tem uma responsabilidade com a produção de carne. Nós somos o maior exportador de carne do mundo e nós temos que produzir carne. Nós fazemos uma pecuária seletiva e essa pecuária seletiva, que está envolvida diretamente com o melhoramento genético, ela precisa chegar até a base do rebanho comercial, que é um rebanho muito grande, e ele precisa receber essa genética. Então, nós estamos produzindo genética para atender rebanho comercial. E a intenção era que o melhoramento genético, ele tem ferramentas, como eu disse, e os programas de melhoramento genético são fundamentais nessas ferramentas, porque são eles que fazem pesquisas, que geram parâmetros genéticos, que estudam os dados que os criadores fornecem para devolver para os criadores a avaliação genética. Mas a avaliação genética, ela não é o ponto final. Ela é uma ferramenta para que os criadores possam identificar, fazer seleção e multiplicar os seus animais. E o que nós percebemos atualmente é que, às vezes, essa avaliação genética ela está sendo usada como uma ferramenta de marketing. Uma ferramenta, por exemplo, um animal que é líder de sumário, ele está sendo colocado o número 1 do sumário, por exemplo, tem um índice de 40. O número 2 tem um índice de 39,9.
Então, eles estão elevando o índice, esse animal, como se ele fosse o melhor. E o segundo lugar do sumário, como se não fosse o melhor. E no melhoramento genético não existe essa diferença. No melhoramento genético, todos os animais, quando eles são colocados dentro de um percentil, por exemplo, top meio, top 0,1%, eles já estão dentro do programa sendo considerados melhores. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o uso da ferramenta. E para que nós estamos usando? A ferramenta é fundamental, mas ela é fundamental para que a gente possa direcionar cada projeto de melhoramento e, dessa forma, trazer mudança como um todo para a raça, né, para a pecuária nacional. Muito bom. Adorei conversar com você. Aprendi um montão. Obrigado, viu, Roberto? Foi um prazer. Volte mais vezes, porque eu percebi que, te falar uma coisa, tem assunto, viu? Tem muito assunto. Ainda mais com alguém que é apaixonada pelo que faz e tem vontade de multiplicar essas informações. Eu que agradeço. O mundo precisa de mais gente apaixonada pelo que faz, viu, Roberta? Precisa de muito mais. Obrigado. Fica com Deus. Abraço. Amém. Abraço. Eu conversei aqui com a Roberta Gestal, que é diretora executiva da Melhora Mais Consultoria Genética, e ela falou que ela é uma apaixonada pelo que faz desde criança, né? É tão bom quando a gente faz aquilo que... A gente ama aquilo que faz, né? É maravilhoso isso, porque realmente a paixão nos torna melhores naquilo que escolhemos para a nossa vida. Nós falamos sobre a visão além dos números do melhoramento genético bovino. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei, deixa um comentário, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.